paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para orarmos e iniciar o nosso culto dessa terça-feira, culto de ensino da palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela vida dos teus filhos que aqui chegaram. Senhor, nós viemos aqui nessa noite, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, nós precisamos aprender mais de Ti a cada dia. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti. Senhor, e que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Que os nossos corações estejam abertos nessa noite para receber a Tua palavra. Fica à vontade entre nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A irmã Carol louvando a Deus com os hinos da harpa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite, com os hinos da harpa cristã. O hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim
Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfa do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor ainda com o hino de número 473. 473. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei, nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui ao seu tempo findará, para sempre somente há de durar. Quem na luz de Cristo andar, outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar
neste mundo enganador. Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não há outro bem que nós possamos procurar, não é verdade? Vamos colocar de pé, irmã Kellen, fazendo a leitura introdutória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler um trecho que está em Lucas, no capítulo 12, do versículo 4 até o 7. E digo... Perdão, irmãos. Eu vou começar e os irmãos continuam. A gente vai alternando. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Amém, aleluia. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigada por mais esta noite na Tua presença, meu Deus. Pai, coloque em nossos corações que o que mais precisamos é da Tua presença, Senhor. Tudo é em vão sem a Tua presença. Estamos aqui para Te adorar. O Senhor nos deu o fôlego de vida para Te adorar e Te amar, Senhor, Te servir. Estamos aqui com essa finalidade, meu Deus. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos alimente, transforme nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra venha a nos modificar para santificar nas nossas vidas, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Nós viemos aqui nessa noite um culto de ensino da palavra, né? Mas nós estamos aqui, que estejamos com os nossos corações abertos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração para que nós possamos, para que nós não venhamos a pecar. Então, nós vamos cantar esse louvor, a Tua palavra escondi, e depois o pastor Júlio vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Todos nós louvando a igreja do Senhor. A Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Esse é o segredo, irmãos. Guardar a palavra nos nossos corações. É a palavra de Deus que assim nos ensina. Pastor Júlio. A Cris vai dar um testemunho. A paz do Senhor, irmãos. Vai ser breve, mas todos aqui, eu creio que a maioria, se não todos, estavam aqui no domingo, perfeito? E eu contei meu testemunho, e hoje aconteceu uma coisa que eu tenho que falar com vocês. Eu estou ali sentada, ali, eu falei, falo, não falo, e me constrangendo, eu tenho que falar. Então, hoje eu levei meu filho para o tratamento dele, na clínica onde ele faz, quase todos os dias da semana, e eu sentei lá e estava fazendo uma lista de ingredientes, até inclusive para mandar para o pessoal, mandar para fazer os doces, né? Aquela história que eu contei para vocês, aquilo tudo que aconteceu. E aí eu estou lá concentrada no que eu estou fazendo, uma moça que eu sempre vejo ela por lá, mas eu nunca parei para conversar com ela. É aquela pessoa que a gente passa, bom dia, boa tarde, tudo bem? Só isso, né? Não passa disso. Ela falou assim, eu posso sentar do seu lado? Eu falei, pode. Por que não, né? Uma mãe também atípica também, o filhinho dela também faz tratamento lá. Ela falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Eu sou meio assim, cabreira com essas coisas, sabe? Falei, pode. Ela falou assim, mas o Espírito Santo está me pedindo para te dar um abraço? Aí ela foi e me deu um abraço. No que ela me abraçou, ela falou bem no meu ouvido assim, essa noite, você estava nos meus sonhos. E Deus mandou falar para você assim, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Para você ficar calma. Porque, de fato, irmãos, eu contei aquilo tudo para vocês, mas nós somos fracos, né? E aí, o que acontece? Toda hora eu estava pensando assim, ô Senhor, tá tão bom que parece até mentira. Não tem aquela coisa assim? Que alguma hora vai vir uma notícia que vai tirar aquela alegria assim da gente? Então, Deus pediu para ela falar comigo. E talvez o seu coração aqui nessa hora esteja assim, querendo uma resposta, né? Deus vai falar com você. Ora, permaneça na presença dEle, que Ele vai falar com você, assim como Ele falou comigo. E me desculpem por contar isso para vocês assim, mas eu tinha que contar. Enfim, obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Não tem casualidade, né? Com a igreja, nada é por acaso. Deus é maravilhoso. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Basta nos mantermos na presença que Deus, Ele opera. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero compartilhar com os irmãos, meditar, na verdade, com os irmãos essa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, capítulo 8, a partir do versículo 1.
a partir do capítulo 7, do versículo 25 em diante. Aí vai no versículo 8 até o versículo 11. 7, 25, de 8, capítulo 8, de 1 a 11. Tá bom? Vamos começar no 25, 7, 25. A palavra de Deus, ela nos diz assim, ela fala conosco assim. Agora, pois, já nenhuma condena... Desculpa, 25. 7, 25. Capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele vem, nós temos meditado desde do primeiro capítulo. O apóstolo Paulo, ele vem conversando, ele vem através da carta falando para uma igreja que era constituída de servos, aqueles que eram judeus e haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas também tinha uma outra parte da igreja de irmãos que eram gentios, que eram ímpios, porque ou era judeu ou era gentio. E a partir do momento que estão em Jesus, não tem nem judeu nem gentio. Tem igreja, tem membros de um corpo espiritual que servem a cabeça, que é Jesus, o pilar, o centro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala para esses irmãos, e fala muito diretamente aos nossos corações também, porque a palavra é tão viva, ela é tão nítida, que parece que o apóstolo Paulo, Deus tem se revelado ao apóstolo Paulo falando para nós agora. Para nós agora, quando eu digo, não é especificamente só para nós aqui em Interlagos, é para a igreja do Senhor Jesus na face da terra hoje, agora. Para aqueles que estão em Cristo Jesus
e para aqueles que se acham, para aqueles que acham que estão em Cristo Jesus. Porque tem uma condicionante aqui, uma partícula. Antigamente a gente falava de partícula C, mas não vou nem entrar nesse detalhe, porque senão vou revelar a minha idade aqui. Entendeu? Mas eu lembro que tem. Que tem. E se, lembra disso? O meu povo que se chama pelo meu nome. Você diz que é meu servo. Você diz que o meu espírito habita em você, é verdade? E se há uma condição para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habite em nosso meio. E o apóstolo Paulo, ele fala categoricamente, com muita clareza, a igreja que estava em Roma, e essa carta, ela é um legado para nós, igreja do Senhor, agora, hoje, até Jesus voltar para nos resgatar, para que nós estejamos com Ele na eternidade. E ele finaliza lá, é uma continuidade, e eu quis meditar no capítulo 7, no versículo 25, porque ele glorifica, ele dá graças, ele se rende ao Senhor, dizendo assim, olha, graças ao Pai, graças a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com o meu coração, o homem interior, que se entregou, que se rendeu, sou escravo de Deus. Eu não vou entrar na questão da tradução, mas quando ele fala aqui, é de escravo, no sentido daquele que foi comprado por um preço, que nós não temos a dimensão do custo dele, de quanto foi. Quanto que custou a minha vida para o Pai? Custou a morte do seu Filho unigênito, levando sobre ele todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados. E quando eu digo os meus, eu estou falando da humanidade pecadora, de toda a humanidade, desde que o homem pecou em Adão. Então nós somos escravos. Nós somos escravos na medida que nós somos comprados. Mas nós somos livres do pecado pelo poder que há no sangue de Jesus, na vida de Deus em Cristo Jesus, que lá na cruz se faz justiça sua, nossa, da igreja. E através dessa justiça nós fomos resgatados, comprados, remidos, lavados, purificados pela vida de Deus que está em Jesus, que se entregou por você lá na cruz. E quando ele se entrega, Satanás, que até então era seu dono, era meu dono, ele é o senhor de todo aquele que não se entregou ainda até hoje a Cristo Jesus, que já se fez justiça nossa lá na cruz. Lá na cruz ele fala, Satanás, a partir de hoje, quando Jesus fala, Pai, está tudo consumado. Ou seja, o plano perfeito, ele foi cumprido. Ou seja, Satanás, você não tem mais poder sobre a vida daquele que, pela fé, na vida do meu filho, que se entregou por essa humanidade pecadora, aquele que recebe sobre ele toda a minha ira, porque a ira de Deus se abateu sobre o homem, por causa do pecado, e uma ira justa, por causa da injustiça do homem, não é porque nossa, um Deus irado justamente, com toda a justiça, sabe por quê? Porque o homem, a perfeição da criação de Deus, ele dá as costas para o Pai, ele se volta para Satanás, ele abre os braços, o coração, a mente, o coração, e Satanás toma posse. A partir desse momento, rompe-se a filiação, a amizade, a comunhão do homem com Deus. E agora o homem está entregue à escravidão do pecado. O homem está entregue à morte eterna. O homem está entregue à ira de Deus, justa ira de Deus. É diferente da ira do homem. É diferente da ira do homem.
A ira de Deus, ela é condenatória, manda para o inferno. E justamente porque pecou. Qual o salário do pecado? A morte eterna. Assim como Satanás já tem um lugar que foi preparado para ele, que é o inferno, aqueles que estão mortos, que estão escravizados, se não reconhecerem, se arrependerem e servirem a Jesus, vão para o mesmo lugar daquele para o qual o inferno foi preparado. Ainda não foi inaugurado. Ninguém esteve lá. Vocês já viram umas profecias, tipo assim, olha, eu estive lá no inferno e Deus me... irmão, para de brincadeira com Deus. Nem Satanás ainda não esteve lá. O lugar foi preparado para ele. Ele vai viver eternamente lá. A morada dele é lá. Não só dele, mas como todos os anjos que os acompanharam, caídos, demônios, e todos aqueles que desobedecem e tomaram a decisão de não reconhecer a Deus como Senhor e Salvador das suas vidas através de Cristo Jesus. Olha só, esse texto do apóstolo Paulo, esse versículo, ele fala, olha, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu me mesmo, com a minha mente, ou seja, com o meu entendimento, com a minha consciência, com o meu coração, sou escravo da lei de Deus, da vontade, da perfeita vontade de Deus. Mas ele fala, quando eu sou escravo, ele também está dizendo, em Jesus eu sou livre. Em Jesus eu tenho vida. Vida somente em Jesus. E ele continua falando, mas segundo a carne, da lei do pecado, porque sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado, da morte. A lei da vida está em Jesus. A lei da morte está no pecado. Jesus nos livrou da lei da morte, através de Jesus, que tem o Espírito de vida eterna. E o mesmo Espírito de vida eterna, para aquele que é livre em Jesus, escravo, servo, por amor em Jesus, ele tem vida, porque a lei da vida está naquele que serve a Jesus, porque tem o Espírito Santo. Mas a lei da morte opera em todo aquele que serve ao pecado, que vive em pecado, que transgride por causa do pecado e vai perecer por causa do pecado, morte eterna. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, porquanto o que fora impossível, a lei de Moisés, a lei mosaica, que ela serviu para mostrar o pecado, e mostrando o pecado, ela não tinha poder para justificar o homem. A lei era santa. A lei mosaica era santa. Quem constituiu? Quem deu a lei a Moisés, irmão? Quem deu a lei a Israel? Foi Deus. Não foi Deus? A lei era santa. Mas acontece que o homem preferiu desobedecer à lei, ao invés de servir a Deus, a Jeová, através da lei, porque eles serviam por obras, não pela fé, eles não obedeciam à lei, eram sacrifícios que não agradavam a Deus, e eu não estou generalizando, na sua maioria, a lei era santa, a lei não era perfeita, porque ela veio para fazer o quê? Mostrar o pecado, ela apontava para uma lei pura, santa e divina, que é Jesus, a lei da vida, e através dele, aquele que estiver nele, tem a vida eterna, porque já foi purificado, não por sangue de touros
ou de bodes uma vez por ano, mas de uma vez para sempre, o Cordeiro perfeito e imaculado entregou-se em obediência ao Pai, para que nós, igreja, tenhamos vida, e vida em abundância. E esse Cordeiro perfeito, ele foi tipificado lá quando Abraão fala, Deus fala para Abraão, vai lá, sobe no monte e leva o menino, o filho da promessa, Isaque. Quando chegou lá no monte, em obediência a Deus, mas Abraão cria que Deus era poderoso para restituir o seu filho, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas a fé do homem era tão verdadeira e tão, genuína, que ele falou, olha, ele não questionou, sobe o monte e leva o menino, prepara a lenha, agora coloca sobre o altar, porque ele é para mim. E Abraão não questionou a Deus, pegou o moço, colocou sobre a lenha, e o moço pergunta, cadê o cordeiro? E quando ele levanta o cutelo, você pode pensar com os olhos da fé agora? Hein? Já pensou seu filho? Sobe o monte lá e leva o menino, que ele é meu. Ele é meu, ele não é seu, eu quero para mim. Prepara o altar, agora coloca a lenha sobre ele, agora você vai preparar o menino, coloca ele sobre o altar. E o moço também era obediente, porque se ele quisesse, ele não deitava ali não, irmão, ele era forte. Ele obedeceu o pai, e quando ele deita sobre aquele altar, que o pai levanta o cutelo, cadê o cordeiro? Pode pensar no coração daquele pai? Mas ele não titubeou, ele obedeceu. E quando ele levantou aquele cutelo, ele ouve o Espírito Santo, ele ouviu Deus falar com ele, Abraão, o cordeiro já foi preparado, ele está preparado. E esse cordeiro, ele foi entregue por mim e por você lá no Calvário, Jesus, o cordeiro perfeito. E ele continua falando, porquanto o que estava impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito algum, em semelhança, olha que lindo isso, em semelhança, ele não era igual, não, semelhança, parecia que era carne, tinha jeito de carne, quando você tocava, tinha até, era carne, não era? Só que aqui dentro, ali, quem operava ali, era Deus. Quem estava ali era Deus. O Emanuel, o Deus conosco. Deus, na pessoa do seu Filho, botou o pé nessa terra, por minha e por sua vida, que não tínhamos, não podíamos, não merecíamos, mas ele falou, Satanás, você não vai tomar posse daquilo que eu criei, eles são filhos, frutos do meu amor, e quando eu os fiz, eu falei, é tudo muito bom, ápice da minha criação, eu os fiz para que eles tenham comunhão comigo, e eu com eles, um dia eles se voltaram contra mim, mas hoje eu vim, e eu vou entregar a minha vida por eles, para que através da minha vida, se eles crerem, eles também terão vida, e o meu espírito, o espírito que o espírito que habita em mim, habitará neles. Hoje eles são livres para me servir, não te pertencem mais. E Paulo continuou falando aos romanos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, a fim de que aquilo que constava na lei, que apontava para Jesus, o verbo vivo que se fez carne, se cumprisse em você, em mim, em nós, aquele que pela fé, através do Espírito Santo, recebe essa graça, esse favor imerecido, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus, o preceito da lei, que se cumpre em nós, porque os que se inclinam para a carne,
Os que se inclinam, os que se deixam levar pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelo homem exterior. Mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. O que é carnal se inclina para as coisas que são carnais. E o que é espiritual se inclina, se volta, se entrega, adora para o que é espiritual. O que é carnal serve ao príncipe desse mundo. O que é espiritual serve ao Senhor, Deus dos deuses, o Criador, o Eterno. A quem eu sirvo? A minha inclinação, a minha adoração é para os desejos da carne. Irmão, quando eu vinha para cá, eu ouvi claramente no meu ouvido. E é o que Deus está falando aqui. Aliança. Aliança. Tu tens se inclinado para as coisas da carne. Tu tens adorado ao príncipe desse século. Ou tu tens adorado ao Espírito. Tu tens servido a Deus e a inclinação é para as coisas do Espírito. E aí eu me lembrei do louvor. Quem é a nossa aliança com Deus? Em quem foi estabelecida a nossa aliança com Deus? Em Jesus. Irmão, o negócio é tão sério que essa aliança, ela é fruto de um novo testamento. Havia o antigo, e em Jesus nós vivemos o novo. E esse testamento, essa nova aliança, ela foi registrada. Tem o registro dessa aliança. Só que essa aliança, ela é espiritual. Porque aquele que veio em semelhança de carne, ele não era carne, em semelhança de carne, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Era Deus conosco e continua sendo Deus conosco através do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Ele esteve aqui, aquele que se entregou, agora ele habita em você e ele está no meio, ele está em nosso meio. E essa aliança, ela foi lavrada, o registro foi feito lá na eternidade, sabe como? Com o sangue do Cordeiro, que foi vertido lá na cruz, o sangue da aliança. Não foi lá, uma vez ao ano, todo ano tinha que cobrir pecado. Agora não, é perfeito o sacrifício, o Cordeiro, ele é perfeito, nunca mais haverá. Nunca mais haverá. Agora, o seu nome, igreja, foi registrado lá na eternidade com o sangue do Cordeiro. Você já parou para pensar? Porque é assim que é. O dia que você tomou a decisão, e é assim, tomou a decisão, e eu estava meditando nessa palavra. Um dia eu tomei a decisão, porque o Espírito Santo, ele veio como uma flecha e alcançou a minha mente, o meu coração, o meu interior, e a palavra de Deus entrou, mas entrou quebrando todas as cadeias do inferno, desamarrando tudo aquilo que Satanás me prendia nessa terra, assim como ele fez com você. E nesse dia eu tomei a decisão, eu quero servir a Jesus. Foi o dia que você tomou a decisão e falou, eu quero servir a Jesus. Não é porque
eu posso, não é porque eu mereço. Eu não tinha condição de aceitá-lo, mas Ele colocou uma fé salvífica no meu coração, no seu coração. O Espírito Santo dele veio como uma flecha, a palavra entrou, quebrando todas as cadeias e correntes. A partir daquele momento, eu tomei a decisão e falei, eu quero servir a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou pobre, miserável, eu não mereço, até hoje eu só entristeci aquele que me fez, e aquele que tem promessa de vida eterna para mim. E quando eu reconheci e passei a servir, sabe o que aconteceu, irmão? E foi a mesma coisa que aconteceu com você. Eu me converti. Eu me converti. Aquele caminho que eu seguia de trevas, aquele caminho que aquele que vive segundo o espírito da carne, o homem exterior, carnal, que conduz ao inferno, cavalo de Satanás, muda completamente de caminho. Aí eu entendo que eu sou, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho, se não for por mim, porque tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que te contam é mentira, é relativo. Sabe por quê? Porque pode ser e pode não ser, mas quando eu falo com você, creia, porque não tem duas verdades, existe uma verdade só. O que eu falo, eu cumpro, eu sou. Ninguém é, todo mundo está. O único que é, o eu sou é Deus. Deus é Jesus. Jesus, Deus é o Espírito Santo, e Ele habita em nosso meio, e Ele está em você, que verdadeiramente entrou no caminho, que serve a verdade, que crê em Jesus e vai morar no céu. É o apóstolo Paulo falando lá em Romanos e aqui em Interlagos também. E ele continua falando. E aí, irmãos, qual é? Tem uma aliança que foi estabelecida. E verdadeiramente eu vivo sob essa nova aliança. O Espírito Santo, verdadeiramente, ele tem a liberdade. Ele é o Senhor da minha vida, ele me constrange. Porque o Espírito Santo, ele nos constrange. A gente é teimoso, mas o Espírito Santo, ele nos constrange. Não é que ele vai ficar ali, te futucando, não, mas ele te constrange. Ele fala com você das mais diversas formas. Às vezes ele te mostra coisas que naquela hora você não vai entender. E quem gosta de Instagram, quem gosta de redes sociais, muitas vezes Deus mostra para você coisas ali que você não se dá conta na hora. E Deus está mostrando para você, está olhando essa imundície por quê? Está olhando essa porcaria por quê? E de imediato você não entende, mas a partir de agora você vai entender. Quando você olhar, que você vê coisas que não são naturais, é Deus que está dizendo para você, para, porque eu não estou me agradando. E o apóstolo Paulo continua falando, e eu estou terminando. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Irmãos, Deus falou sobre isso o tempo todo. Eu vou ficar aqui. Mas Deus, ele tem nos chamado há muito tempo. E quem tem ouvidos, ouça. É a palavra para mim, para nós, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou compartilhar uma coisa com os irmãos que nós conversamos aqui na reunião de obreiros. Hoje é um culto de ensino.
Hoje é um culto de ensino. E com exceção daquele que não tem compromisso, se nós estivermos aqui, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Quinta-feira é culto de oração. Não tem oração de jovens, não tem oração de mocidade, não tem oração das irmãs, não tem oração dos irmãos, não tem oração dos obreiros, não tem oração dos embaixadores do rei. Tem quinta-feira das causas impossíveis, que é dia de oração. Terça-feira é dia de estarmos aqui com o coração aberto para poder receber o que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Quinta-feira é dia de estarmos de joelhos prostrados, adorando, orando ao Senhor, entregando, adorando, buscando, glorificando, suplicando, derramando diante de Deus. Todo dia de reunião do povo de Deus aqui nesse lugar é dia de estarmos aqui consagrando ao Senhor. Criança, jovem, adolescente, adultos, todos nós estamos recebendo de Deus. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm percebido isso. Uma santa convocação que começou com oração de manhã no domingo, oração no domingo à noite, e nós temos que mergulhar nesse caminho, porque é um caminho que não tem volta. Para nós, igreja do Senhor, não tem volta. Aquele que mergulha e que busca mais, vai ter mais comunhão, vai ter mais intimidade, vai ter mudança, porque está tendo mudança, e não é só aqui. Onde você está, a mudança tem sido alcançada. Eu posso falar na minha vida, e eu creio que na vida dos irmãos aqui. Então, irmãos, vamos nos colocar na posição. Venha, mas com o coração aberto, sem reserva. Não acha que você sabe muito, não, porque essa palavra aqui não é digna de homem nenhum é digno dela. Conhecimento bíblico é revelação da parte de Deus. Eu tenho visto teólogos aí passando maior vergonha. Sabe por quê? Porque estão se achando. Aqui, meu irmão, é joelho no chão, boca no pó. E o Espírito Santo de Deus na direção. Quer ser cheio? Se coloca na disposição. Porque o Espírito Santo de Deus vai te usar. Criança, recém-nascido, jovem, Deus usa. Porque é Deus. Ele usa quem Ele quer. Da forma que Ele quer e quando Ele quer. Agora, eu preciso me colocar na dispensação do Senhor. Senhor, eis-me aqui, estou na sua dispensação e usa-me a mim. Você pode buscar conhecimento secular onde você quiser. E você vai conseguir se você for dedicado. Não vai? Vai. E conhecimento das coisas de Deus você também vai conseguir. Vai. Mas vai ter que dar lugar para o Espírito, vai ter que mergulhar, para que Deus ele possa olhar para você e falar, vou usar, porque está dando lugar, está me dando lugar, eu vou usar. Não adianta bater no peito e falar, é comigo mesmo não, porque passa vergonha. Com Deus é diferente, e eu glorifico a Deus por isso. Então, irmão, venha, não fique em casa, não. O ambiente está gostoso, não está, irmão? Está gostoso, está bom. Deus está falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando e continuará a falar conosco. Amém, igreja? Quinta-feira, irmãos, se Jesus não voltar antes, e imprevistos acontecem, estaremos todos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? Irmã Luciane. Glória a Jesus. Irmãos, é como já foi dito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E graças a Deus que nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, né? E quando o pastor estava falando sobre a aliança, né, essa aliança que foi feita lá na cruz, lá no Calvário, com o sangue de Jesus.
E eu lembrei, na mesma hora, a Carol também lembrou de um louvor que fala sobre a aliança. E essa aliança que o Senhor fez lá no Calvário conosco, Ele nos torna um no Senhor. Vamos cantar a aliança? Eu creio que a igreja conhece. Quem não conhece vai aprender agora. Da época de Ederval, mas é novo, da época de Ederval. É verdade. Você é uma criança, né? É Jesus é a aliança. Esse também fala da aliança, mas o que nós lembramos foi esse outro. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Firmada está a aliança entre você e Deus. Firmada está a aliança entre você e Deus. Aleluia. Você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia. O Senhor, Ele nos chama a cada dia para que nos renovemos, sejamos restaurados nele. E Ele quer derramar mais e mais do seu poder, do seu espírito, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua palavra em cada um de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus faz como quer, fala como quer, o tempo que Ele quer, não é? Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto, pela palavra ministrada aos nossos corações, né? E quinta-feira, como já foi dito, estejamos aqui buscando ao Deus do impossível, que tem estado aqui contemplando a oração da sua igreja e dado resposta. E eu sei que você tem apresentado a sua causa ao Senhor, creia que a vitória chegará. Então, quinta-feira estejamos juntos aqui. Nós vamos orar agora para encerrar, que chamar o irmão Hélio para fazer a sua oração de encerramento. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Glória a Jesus, palavra maravilhosa, né? Culto abençoado. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui na sua presença. O Senhor está aqui reunido o seu povo, a sua igreja. Senhor, estamos aqui diante da sua presença. Muito obrigado, Senhor, por este culto, pela sua palavra, que possa falar melhor em cada coração, porque a sua palavra ela não volta vazia. Eu tenho certeza que corações foram tocados, vidas vão ser transformadas através desta palavra. E continuemos firmes, Senhor, na sua presença, para que um dia, naquele grande dia do Senhor, possamos estar aí com o Senhor na glória, para todos sempre e sempre. O Senhor leva, Senhor, para nossas casas agora, os nossos lares em paz,
Guarda, Senhor, a nossa saída nessa estrada, Senhor, onde quer que estivermos, que o Senhor possa nos guardar. Livra-nos do homem mau, dos acidentes. Tenha misericórdia, Senhor, guarda nossas famílias, nossas casas, todos os nossos familiares. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo pastoral, pastor Júlio. Irmãos, domingo eu esqueci uma coisa importante. Sérgio, faz favor. Eu lembrei de... Já? Quando? Foi domingo, Sérgio? Estava aqui domingo? Você veio aqui à frente? Então não veio. Então não foi. Irmãos, glória a Deus. É importante esse momento. É porque o irmão Sérgio é um obreiro, é por isso. Irmãos, domingo passado, foram convocados 2 varões para virem aqui receber a ação, como obreiros alistados aqui nessa obra, né? O irmão Sérgio, nós já tínhamos participado da reunião, mas como ele estava no som ali, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu esqueci de chamar o Sérgio, mas eu lembrei. Mas Deus sabe que já estava tudo certo. Já estava tudo certo. Nada é por acaso. Então, irmãos, o irmão Sérgio, vocês vão ver que vão acontecer uns negócios diferentes aqui no meio dos obreiros aqui. E é por isso que eu estou falando. Deus está operando. Então, nós vamos orar agora pelo irmão Sérgio, que faz parte desse corpo de obreiros, alistado. Ele é um obreiro, assim como os demais irmãos que estão aqui, que foram, todos somos obreiros, mas alguns têm sido chamados com uma responsabilidade específica. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas é um cobrar, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, nós vamos orar pelo irmão Sérgio agora, tá? Toda a igreja, juntamente comigo. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, aqui estamos em Tua presença, Senhor, gratos, e de forma específica, te apresentamos a vida do Teu servo, o irmão Sérgio. Meu Deus, o Teu filho é um obreiro na Tua casa, Senhor, alistado por Ti, a esse exército, meu Deus, que tem pelejado por essa terra, nessa igreja, Senhor, militante. Senhor servo, o Senhor tem colocado o estandarte, Senhor, na mão dele, juntamente com a Tua igreja. Mas nessa hora, Pai, nós te apresentamos o Teu servo, porque ele é separado como obreiro desta casa, como auxiliar desses trabalhos. Meu Deus, porque as lutas são muitas, mas as vitórias maiores ainda. Fortaleça o Teu filho, Senhor. Sê com ele, Senhor, na sua caminhada. Abra portas, quebra cadeias. Joga, Senhor, essas setas, esses dardos que têm sido lançados por terra. Capacita-o, sê com ele mais e mais, e com a sua família. Pai, nós apresentamos o Teu filho nessa hora, diante de Ti e da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com cada um de nós que estamos aqui nesta noite, aqueles que adoram a Deus conosco, através do canal da ADI no YouTube, e toda a igreja que aguarda a breve volta de Jesus. Digamos juntos, amém. Irmãos, quinta-feira das causas impossíveis, hein? Estaremos juntos em nome de Jesus.